Hoje em dia nós vivemos em meio a uma sociedade onde a variedade de perguntas para nós como os cristãos se baseia se isso é permitido, se essa listinha de pecados pode, se esse pecado é grande ou pequeno. E quando a gente olha para Jesus, nós vemos que em toda a sua caminhada por essa terra, ele estabeleceu um padrão. Ele estabeleceu uma cultura que não é baseada simplesmente em tópicos, não é simplesmente baseada em algo para ser seguido, mas algo para ser vivido. E quando nós olhamos o caráter de Jesus e quando nós vemos tudo aquilo que ele fez, nós podemos ter a plena compreensão que ele era santo, que ele tinha santidade, porque a santidade não é simplesmente algo que nós escolhemos, santidade é o nosso estilo de vida, porque quando nós olhamos para o pecado, nós olhamos para o pecado como morte, como algo que nos separa de Deus, como algo que nos desconecta de Deus, e nós vendo Jesus como o nosso pleno e sumo sacerdote, como filho de Deus, que ele não se desvinculava do Pai, mas ele andava em conexão, nós devemos ser santos, porque nós não precisamos de desconexão. Nós não podemos andar nesse caminho onde nós somos separados, porque a desconexão nos faz nos perder o rumo, mas a santidade nos leva para esse lugar de conexão com Deus. A santidade nos leva para um lugar de profundidade em amor ao Senhor. Nós também vimos que o Senhor, ele era dócil, ele era amável, ele era devoto a Deus, ele se importava em caminhar nesses lugares. Nós vemos que também Jesus, ele tinha um espírito de adorador, pois tudo ele elevava a Deus porque ele era digno. Jesus conhecia o Pai por essência. Jesus conheceu o Pai porque ele tinha relacionamento. Jesus conheceu o Pai porque ele não abandonava simplesmente o amar ao Pai, o estar com o Pai, por simplesmente que ele tinha que curar pessoas, ele tinha que estar ali para fazer um milagre, para fazer alguma coisa, mas ele não negociava o seu momento com Deus. Ele era devoto, ele tinha devoção porque ele tinha uma aliança com o Pai, e a aliança ela não se negocia, a aliança ela permanece, a aliança é todos os dias, e a gente se entrega nesse lugar onde ele se entregava por tudo, e ele era amoroso com o Pai, ele permanecia nesse lugar de extrema devoção. Jesus também tinha um espírito de intercessão, ele orava, ele buscava, ele clamava para que Deus intercedesse, mas antes de tudo, ele pedia para que o Pai, que seja feita a tua vontade nos céus, que não seja a minha vontade, Senhor, mas seja a tua vontade. Jesus, ele não negociava esses pontos, porque ele estabeleceu como uma regra, ele estabeleceu que isso é o mínimo, esse é o mínimo para um cristão hoje viver, sabe, devoto, amoroso, nesse espírito de intercessão, excelente em tudo que fazia, pois excelência não é algo que nós escolhemos, sabe, trilhar, mas excelência é o nosso estilo de vida, porque nós vimos algo além dos nossos olhos, nós vimos o nosso Deus, ele é excelente em tudo, ele é excelente na criação, ele é excelente nas pequenas as coisas. Quanto mais nós seremos excelentes nas pequenas, nas grandes, nas coisas mais extraordinárias, nós seremos excelentes porque ele é excelente. O nosso Deus, ele não se importa com as coisas pequenas, sejam elas grandes, sejam elas extraordinárias, mas ele dá tudo de si. A palavra fala que ele não permite, uma folha não cai sem que ele conheça, o fio do cabelo não cai da sua cabeça sem que ele permita. Deus, ele se importa com as pequenas coisas. Assim como ele era excelente em tudo, nós também devemos ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos um Deus que é excelente no seu serviço, na sua criação. Por isso, nós também devemos ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Excelência é a nossa marca. E o serviço, a nossa obra, o dar, a edificação do corpo, é aquilo que também foi nos dado como autoridade, como mandamento de, sabe, trabalhar tudo aquilo para a obra de Deus. Então, nós devemos ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. E Jesus também não negligenciava um dos pontos pilares dessa cultura, que é a comunhão. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que aquele que se isola é egoísta. E Jesus não se isolava, Jesus não saía dos locais porque as pessoas eram difíceis demais. Jesus se sentava na mesa dos publicanos, dos pecadores, aqueles a qual eram escória da sociedade. Jesus estava com eles. Jesus habitava nesse lugar. Jesus pertencia a essa mesa e Jesus quer que essa mesa continue crescendo, pois a mesa está posta e existe um lugar onde essas mesas vão se conectando e as cadeiras vão enchendo, e é esse lugar que nós nunca podemos abandonar. A comunhão precisa estar nos nossos corações, a comunhão não pode estar à vista simplesmente porque pessoas são difíceis demais, mas Jesus amou todas elas e esse amor está provado na cruz, então a comunhão precisa estar nos nossos corações. Com isso tudo, nós não negociamos os nossos valores.
nós não negociamos os nossos pilares, nós não negociamos o chamado e a visão que o Senhor nos entregou. Tudo isso é muito precioso e nós sabemos que são um mapa, são o caminho, são a tocha. E aquilo que Deus nos deu não pode ficar, jogado pela estrada, mas nós temos que pegar e, aderir tudo isso que o Senhor nos trouxe. Nós precisamos, montar como um blocos essa estrada, montar como um castelo e, fazer disso como as nossas vidas. Não simplesmente como tópicos que nós lemos, mas fazer disso como um estilo de vida, como aquilo que nós mais ansiamos e precisamos. É buscar a palavra de Deus, é seguir na cultura que Jesus estabeleceu e é continuar seguindo no chamado, na palavra do Senhor que Ele nos deu. Um chamado, não algo que nós podemos recusar, mas nós, como cristãos, fomos chamados para pregar o Evangelho, para fazer discípulos e para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Com isso, eu queria, te encorajar mesmo a, com tudo isso que foi falado durante essas aulas, a meditar na palavra de Deus, a buscar os nossos materiais de apoio e, colocar isso como reta, como flecha na sua vida e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente fazendo essas aulas para que você tenha um apoio teológico muito bom, para que você possa pregar o Evangelho, mas tudo isso é um apoio para que você possa caminhar seguindo Cristo, para que os seus olhos não fraquejem, para que as dúvidas que as circunstâncias vão trazer não venham e penetrem na sua mente, mas para que a palavra de Deus seja como uma flecha, seja como uma espada, seja como um escudo, e para que você possa se utilizar disso como seu estilo de vida, mas mais que um estilo de vida, como o seu estilo de vida. Nós estamos aqui realmente para te dar o melhor, nós estamos aqui para te impulsionar nesse lugar, pois nós cremos que mais que evangelistas, que mais que missionários, nós precisamos de uma geração que ama o Senhor. Nós precisamos de uma geração que se dedica no lugar da oração, no lugar da intercessão, no lugar de devoção ao Senhor, que ama Ele, que não vê, as circunstâncias como coisas que irão parar, mas que vê como oportunidades de ver o agir sobrenatural de Deus. Então eu espero que você tenha gostado dessas aulas e que você possa frutificar nesse lugar e cada vez mais avançar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e nós nos vemos nas próximas aulas.